Fala pessoal, tudo bom? Vocês estão aqui no RM Motos e hoje a gente vai estar falando sobre três motos, né, que compartilham aí a mesma mecânica, que são a Fazer 250, Lander 250 e Teneré 250 ou Teneré para alguns, né? Vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada versão da Fazer e da Lander, né? E terminar falando da Teneré. E vamos começar falando sobre manutenção. Na verdade, vamos lá, vamos falar sobre documentação. Eu já tive uma Fazer igual a essa da foto aí, Limited Edition, para mim a moto mais bonita entre todas as Fazers lançadas até hoje. Esse preto com dourado, ele é maravilhoso. Apesar do rapaz, né, dono dessa moto, ter tirado aqui a faixa dourada da moto refletiva, que é maravilhosa, né? Tirou os adesivos também aqui no meio da carenagem aqui, mas no geral, aqui pela foto, é uma motinha bem cuidada aparentemente, né? Bem maquiada também, né? Perceba-se, mas no geral tá bonitinha. Vamos lá. Vamos falar no geral primeiro de documentação, né? E perfil de moto. O perfil das Fazer, Lander e Teneré, principalmente a Teneré, não costuma ser um público tão jovem, com a exceção da terceira geração da Fazer 250, que ficou muito famoso aqui nos últimos tempos, né? Que é uma moto realmente muito linda. Mas o público dessa moto geralmente é aquele cara ali que não quer andar de 160, às vezes achou um valor bom no 250. Geralmente é um público que eu percebo entre 30 e poucos a 45 anos, principalmente dessa primeira geração da Fazer aí, porque a Fazer era uma moto cara quando lançou, não tão cara quanto a Twister. Até por isso ela vendeu bastante, mas era sim uma moto cara. Mas era um carro que valia na época o que era vendido, né? Para quem não sabe, a Fazer 250, né, foi a primeira moto de injeção eletrônica fabricada no Brasil. Ela chegou junto com a XT660. As duas primeiras, a XT ela veio alguns meses depois. E na época foi um rebuliço danado, porque o pessoal não estava acostumado, né, com moto injeção eletrônica. Tanto é que muitas pessoas que faziam manutenção dessa moto não eram nem mecânicos de moto específico, eram mecânicos de carro. Em muitos casos, quando essa moto tinha raro, né, ela é raríssimo dar algum problema na injeção eletrônica dela. É uma injeção eletrônica maravilhosa. Mas muitos proprietários acabavam recorrendo, principalmente em cidades menores, a mecânicos de carro, quando tinha que mexer na injeção eletrônica, porque mecânico de moto, cara, não era acostumado, né? Em 94, todos os carros da Fiat aqui no Brasil já estavam sendo vendidos, se eu não me engano, 94, 96, com injeção eletrônica. Só que para as motos, percebam que demorou 10 anos, né? Essa diferença, 10, 11 anos aí. Geralmente é mais ou menos isso que eu percebo, né? Algumas tecnologias que são lançadas para carros demoram em média de 5 a 10 anos para chegar nas motos, né? E vamos lá, né? Falar. Em questão, voltando, né? Questão de documentação, que eu até me perdi aqui falando sobre a injeção eletrônica dessa moto, que eu vou destrinchar ela um pouquinho com vocês mais à frente do vídeo, mas vamos lá. A documentação geralmente não é um problema muito grande, tirando a terceira geração da Fazer, que geralmente é uma molecada nova. Essa moto costuma estar alienada a banco, costuma dar uma dorzinha de cabeça. Então, assim, procurem ver quem que é o proprietário, se a moto está no nome, se a moto está quitada. Como eu sempre aconselho a vocês, não comprem moto com documento atrasado, porque se o cara não tá pagando documentação, que é o básico, cara, quem dirá a manutenção dessa moto. Então, eu pelo menos, o cara tá devendo 1 IPVA, ainda vai, mas o cara tá devendo 4, 5 mil de IPVA, numa moto que vale 8, 10, pra mim não faz sentido.
Então tomem muito cuidado com isso, procurem motos que estejam legalizadas, evitem dor de cabeça e prestem atenção nas marcações de chassi e de motor dessas motos, principalmente da primeira geração da Fazer, que costumam já estar bem enferrujados. E eu já vi algumas pessoas nos últimos 3, 4 anos tendo problema e precisando remarcar, principalmente a marcação de chassi, né, de quadro no caso, né. Vamos lá, é uma moto que geralmente a primeira versão da Fazer, você hoje em dia vai pegar motos que fazem entre 21 a 31 km por litro, e eu vou explicar o motivo, calma aí. Na segunda geração para frente da Fazer, Lander e Teneré, né, a gente já costuma ter motos aí fazendo em média de 29, 28 a 35, às vezes 36, depende da mão do dono, né? Mas por que a primeira geração é uma moto que costuma chegar a fazer 21, 23 quilômetros? Dois motivos. Primeiramente, que as Fazers antigas eram mais fortes, né? Elas tinham cerca de meio cavalo a mais por causa das normas de emissão de poluentes, que não eram tão rígidas na época. E o que acontece? O brasileiro ele tem um problema muito grande, principalmente se tratando de Fazer 250, né? Como eu disse antes, foi a primeira moto de injeção eletrônica programável do Brasil. Então, o que acontece? Essas motos geralmente estão carentes de manutenção na injeção eletrônica. Por quê? O brasileiro ele acha que a moto que é injeção eletrônica, ela não precisa de manutenção, ela só precisa quando ela dá pau, né? Eles acham que ela não precisa daquela manutenção preventiva, igual você faz no carburador, você vai, pega, limpa o carburador, entendeu? Troca agulha, pistonete, afins. Os donos acham, por ser moto injeção eletrônica, que não precisa, né? Só precisa de limpar o bico quando a moto já tá falhando, só precisa de limpar o corpo de injeção quando a moto está consumindo horrores, né? Então, eu já peguei muitos casos de amigos, inclusive, que a moto fazia 21, 23 km por litro. E aí eu fui descobrir o porquê, né? Conversando e afins, né? A gente vindo fazer a limpeza, que era simplesmente uma falta de limpeza do corpo de injeção, a limpeza dos bicos injetores. Então, quando vocês pegarem uma moto dessa, caso vocês tenham interesse, eu recomendo já levar no mecânico, peça para fazer uma limpeza do corpo de injeção, uma limpeza dos conectores, que essa moto tem muito problema com conectores. Tanto toda a parte elétrica dela, quando se envolve conectores, ela tem muito problema. A minha Fazer mesmo, eu tive um problema com ela, que quando você chegava a mais ou menos 4 mil, 5 mil giros, ela apagava. Não sempre, mas costumava rolar muito. Você vai dar aquela acelerada para uma ultrapassagem ali, a moto desligava e ligava de novo. A gente foi ver e era conector sujo. Os conectores da moto estavam sujos. E 6 meses depois eu abri de novo e eles já estavam muito sujos. Por quê? Ela não tem uma isolação de conectores muito bons, principalmente a primeira geração. Na segunda geração isso já melhora consideravelmente, mas a primeira geração, fiquem atentos nisso, façam limpeza de corpo de injeção principalmente, e dos conectores, né, as partes elétricas, ao menos uma vez ao ano. Uma limpeza de corpo de injeção é muito barata, é R$120, R$100, dependendo do mecânico. Só que, como eu disse, o brasileiro ele acha, pela moto ser uma moto de injeção eletrônica, que ela não precisa de uma limpeza básica, né? Ele pensa que é igual o quartinho do serviço dele, que é só tacar entulho lá dentro, afinal não é o quarto da casa dele que ele dorme, é só o do serviço. Então, o brasileiro ele pensa que é isso. A segunda geração para frente já não conta tanto com esses problemas, porque são motos relativamente mais novas, né?
A primeira Phaser já vai fazer quase 20 anos, né? Ela foi lançada em 2006 com injeção eletrônica, né? Que a gente teve uma versão carburada ano 2005. Então, vamos lá, né? Destrinchar primeiramente aqui essa primeira versão aqui, essa maravilhosa. A primeira versão dela, ela no escapamento ali era um escapamento inox, igual da Falcon. Ela tinha uma placa ali de alumínio, inox, enfim, que era muito boa no escapamento. Só que quando chegou para a versão 9 e 10 foi trocado por essa de plástico, e ela é horrível, 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 porque ali acaba que o carona, ele acaba pisando sempre ali em cima dessa proteção de plástico e arranha muito, começa a descascar a tinta. E pintar isso é muito canseira, porque você tem que lixar. E eu tô falando isso porque eu já fiz 2 vezes isso na minha Phaser que eu tive. Vocês vão ter que lixar ali. Vai demorar uns 2 dias se vocês forem fazer na mão. Vai ter que passar o prime, quer dizer, vai ter que passar o selante, passar o prime, pintar, passar outra camada, depois vão ter que passar o verniz. E 2 meses andando e tá tudo riscado de novo, porque, né, mulher usa sapato, geralmente salto alto, esse tipo de coisa, acaba marcando, mas infelizmente, né, eu não sei por que a Yamaha trocou esse escapamento e colocou esse escapamento com essa proteção de plástico, então eu já aviso que ela é canseira demais da conta, canseira demais. Você chegou lá para olhar uma moto dessa, né, essa versão mais nova, nessa 2009, ou aquela segunda versão, e o escapamento esteja todo marcado, relevem, porque não é falta de cuidado do dono, é só um problema da moto mesmo, e assim, vai acontecer com todo mundo. Se você chegar e esse plástico, ele tiver muito ali, né, do escapamento, muito novo, ou ele comprou novo, ou ele pintou para dar uma mascarada e afins, então às vezes é assim, ou é capricho do dono, ou ele tá maquiando a moto. Tomem cuidado com isso. Em questão de carenagem, geralmente na primeira versão vocês vão pegar essas motos e elas vão estar com as carenagens todas coladas e afins, uns parafusos enfiados a mais ali para mantê-la presa, porque ela não é uma carenagem. Ela tem um problema, essa moto, que as carenagens batem, então o pessoal costuma, principalmente aquela lanterna traseira dela, bate demais da conta. É muita canseira resolver isso. E assim, passou um tempo, ela vai voltar a bater de novo por causa da trepidação, né? A gente rodando na rua. Então se atentem, enfim, a cabeça ali, jogue uma luz ali com a lanterna e perceba se não está entupido de cola ali nas conexões dos parafusos, entre as 3 carenagens, porque essa carenagem traseira, ela é 3 partes, ela não é uma completa. Ela é 3 partes, né, as 2 laterais e a do meio. Então percebam se não estão coladas, porque se estiverem coladas, no dia que vocês precisarem tirar ela para fazer algum tipo de manutenção, vai ser canseira. Então se atentem principalmente a isso. Essas carenagens laterais aqui, né, onde tampa o filtro de ar da Phaser 250 ali e o burrinho de freio traseiro, né, já da segunda versão ali para frente, ela também costuma bater muito. As carenagens dessa moto são muito frágeis, os pinos, muito, muito, muito frágil mesmo. Então percebam, vocês coloquem a mão, dá uma puxadinha, vê se não tá batendo, percebam bastante isso. Essa parte do pezinho de todas as Phaser no geral, elas são também muito frágeis. Esses pezinhos, assim, a moto tombou pro lado e vai quebrar. Você esbarrou ali no para-choque de um carro, vai quebrar. Então, assim, a minha dica é já ter um par de pezinho em casa, porque é muito frágil mesmo. Observem se o tanque não está enferrujado, abram ele, né, mete a lanterna do celular lá dentro e dão um confere. A Yamaha não costuma ter tanto problema com isso em relação à Honda, mas percebam. Em questão de plástico, né, de painel ali, dos botões ali dos punhos ali, a Yamaha nunca foi muito boa em plástico no geral.
Então, geralmente esses plásticos, principalmente da primeira versão e da segunda, eles vão estar bem queimados de sol. Só que isso aí é tranquilo, vocês podem comprar da Magnetron, acho que a Scud fabrica também, mas sim, eu sei que da Magnetron os punhos ali são baratos e são bons. Não esquentem muito a cabeça com isso. Percebam, né, se é original, se não foi trocado, mas geralmente eles vão estar queimados de sol porque os plásticos dessa moto são muito ruins mesmo. Em questão de painel, o painel dela é bem frágil também. O plástico, na verdade, não o painel em si. Percebam se ele não tá solto ali, se ele não tá batendo. Se vocês estiverem andando e perceber que esse painel ele tá indo para cima e para baixo, é porque a aranha dele tá quebrada. E a aranha desse painel é caro. Tá na média de uns 180, 200 reais. Então, e é difícil achar, tá? É bem difícil achar. O restante que eu falei até agora é tranquilinho de achar. Até as carenagens, você acha tudo na Shopee. Não é qualidade boa, mas assim, a da Yamaha também não é qualidade boa. Então, assim, ruim por ruim, você vai no mais barato, né? Mas assim, ainda se comparado às novas Lander, essa carenagem aqui ainda é luxo na qualidade, né? Se comparado à nova Lander, mas não vai chegar lá ainda. Percebam as setas. As setas dessa moto, ela provavelmente hoje em dia elas vão estar meio orelhinho de Shurek, né? Pra baixo ali, quebradiça. Se tiver quebradiça, não é muito barato. Um par de seta original dessa moto deve estar em torno de uns 150 reais. Paralelo não fica bom, então observem isso. Farol. O farol dessa moto é muito ruim, é bem ruim mesmo. Mas ele ainda é melhor dessa primeira versão do que a da segunda geração da Fazer. Só que dificilmente vocês vão achar um bloco óptico original. Então assim, é difícil, na verdade, a gente falar de farol bom hoje em dia, visando que as novas motos já vêm com canhão de LED ou, né, simplesmente lâmpada de LED. Então, qualquer uma lâmpada halógena ou bloco óptico antigo vai ressoar como ruim nos dias de hoje. É verdade, porque a tecnologia avançou muito nesse ponto. Então, sim, se você está saindo de uma 160, de uma Twister mais nova, né, uma moto mais nova no geral, uma Crosser, por exemplo, saibam que vocês vão sofrer com farol, porque o farol tanto da primeira quanto da segunda geração da Fazer e da Lander não são bons, nem o bloco óptico e nem o farol. Percebam aqui, ó, tem um acabamento aqui em volta, né, um arozinho em volta da lente do farol. Percebam se o dono não pegou uma fita isolante e passou ali em volta para dar um acabamento melhor. Se tiver, vocês peçam ele para arrancar para ver, porque geralmente quando o dono sofreu um acidente e ele arranhou tudo, ele costuma passar essa fita isolante. Eu já vi muitos casos e vai ser um indício de que esse dono já sofreu algum acidente com essa moto, né? Questão de freio. Freio tambor é freio tambor, né? Não é lá essas coisas, mas e tem um problema que essa moto gasta muita lona. Tanto lona quanto pastilha e disco traseiro, né? E a Yamaha no geral faz isso. Tem um problema com gastar freio traseiro demais, mas essa moto gasta muita lona mesmo, e geralmente costuma entrar água na lona e ela costuma ficar chiando ali, porque ela tem uns buracos muito grandes, né? Questão de roda. Percebam se essa roda não tá trincada, porque uma roda dessa é cara. Deve estar na faixa aí de uns 700 reais o par. Se não tiver mais, né? Se bobear, deve estar beirando até os 1.000, né? Então percebam bastante isso. Se o dono não passou ali um Durepox, uma cola, né, da 3M, alguma coisa desse tipo aí, passem a mão na roda ali, percebam, né, que às vezes ele pode ter dado aquela lixada ali. Confiram com a lanterna do celular, porque como é preto é fácil de mascarar, né? Então usem a lanterna, ou tem do celular, ou tem uma lanterna mais forte,
e percebam se não tá vazando, né? Joguem uma água ali se possível, né? Peça ao dono. E prestem atenção porque é caro e geralmente soldagem em roda de liga leve não fica bom, tá? E essa liga leve dessa moto não é uma liga leve tão boa, por exemplo, quanto a da Twister 250. Então percebam, geralmente, principalmente essa primeira versão, tá tudo enferrujado nas rodas. Percebam bastante isso. Se tiver, ou se tiver mesmo trincado, peçam ao dono aí um desconto, né? Nessa moto, porque é caro para arrumar. Logicamente, né, que toda moto vai ter algum detalhe, mas percebam, né, se chegar um momento que vocês estão percebendo que essa moto está juntando muito detalhe, por exemplo, né, se tiver com as carenagens traseiras ali colada, se tiver com a roda ali trincada, ou você percebeu que passou uma massa de Durepox, algo do tipo, já peça um desconto, porque vai custar caro, né? Um conjunto traseiro ali de carenagem deve estar na faixa hoje em dia de uns R$ 200 a R$ 300 ali, paralelo da Shopee, Mercado Livre, enfim. Questão de painel também, percebam se o painel está funcionando. Isso é um ponto importante que eu esqueci de mencionar, porque esse painel ele é digital. Ele tem uma placa, né, que integra ali os dois velocímetros, né? E apesar deles terem aquela aparência analógica, eles são digitais. Então percebam se essa moto está marcando combustível, se essa moto está funcionando o painel, porque esse painel ele é guerreiro, não a carcaça. A carcaça ela é muito frágil. Apesar de não ser tão ruim quanto a da Twister 250, que se chover vai queimar o painel, mas percebam se está tudo funcionando, se o marcador de RPM ali, ele não fica oscilando demais, porque painel digital no geral não costuma ter conserto, tá? São poucas pessoas que fazem esse tipo de conserto. É um cara que ele tem que trabalhar aí com micro solda e afins, e geralmente custa caro. E é um painel muito bom em qualidade para estar apresentando algum defeito. Então percebam bastante isso. Vamos chegar aqui agora, questão de suspensão. Vocês não vão achar essa moto com suspensão original. Provavelmente ela vai estar com a suspensão vagabunda aí, né? Só que o que acontece? Já adianto que aquela suspensão daquela marca com C, né, que o pessoal costuma usar bastante, não fica bom. Geralmente é meio canseiro, e geralmente com 6 meses a 1 ano vai estar dando BO. E o amortecedor dessa moto ele é caro, o original. Ele tá na faixa de uns R$ 1.000, 1.100. Então a minha dica peguem um amortecedor original e mandem recondicionar. Geralmente é melhor do que esses amortecedores paralelos aí. E o mesmo amortecedor dessa primeira geração é usado também na segunda e na terceira geração. A diferença da terceira geração ali é um encaixe, mas é basicamente o mesmo amortecedor, só muda o encaixe, tá? Questão agora de escapamento. O escapamento dessa moto provavelmente ele vai estar todo enferrujado, ele não vai estar bonitinho aqui igual na foto, mas é normal, isso aí releva em qualquer moto. Agora percebam nessa moto, igual aqui na foto, a pinça de freio dela é uma pinça de freio caro. Esse freio da frente é da Nissan, né? Nissin, como vocês queiram falar. E é um freio bom. Ela tem um freio dianteiro bom. Muito melhor do que o da Falcon, por exemplo, que foi o tema do nosso último vídeo. Então, coloquem a mão ali e passem de um lado para o outro fazendo força e percebam se não está muito bambo. Girem a roda, vê se não tá chiando, né, para ver se não tá pegando. Ela aqui tá num estado bem deplorável aqui, esse freio aqui. Então assim, percebam se o burrinho de freio não tá ruim, se não tá precisando de reparo, porque um reparo desse freio aí deve estar na faixa aí de uns 100, 150 reais. Então percebam bastante isso, porque, né, querendo ou não, é uma manutenção a mais.
Essa moto tem algo muito bom, que é esse paralama que, né, traseiro aqui, cara, ele é muito bom, ele ajuda demais da conta, ele é muito bom mesmo. Percebam se ele está lá, né, se o dono não quis arrancar ali para parecer um pouquinho mais jovial, porque se tiver sem é difícil achar, tá? Isso aqui é aquela famosa mosca branca, vocês não vão achar fácil, a não ser que vocês vá em algum desmanche, né? Mas é provável também que vocês não vão achar nem desmanche. E quando vocês vão achar na internet para comprar é caro. O pessoal costuma pedir 100, 120 reais nisso usado. E é um valor caro que é simplesmente um plástico ali, né? Então fiquem atentos se o dono não retirou isso daí, né? Vamos falar agora sobre a relação dessa moto. Percebam se ela não tá comida e peçam ali pro dono para poder tirar aquela tampinha que fica onde fica o pinhão, e percebam se não está soldado, porque muito dono costuma soldar o pinhão da moto ali, e se tiver soldado, cara, significa que tá gambiarrado, e eu já não pegarei essa moto jamais, porque para conseguir trocar isso tem que desmontar o motor, então vai te custar caro, no mínimo aí uns 500 reais vocês vão estar gastando muito facilmente. Em questão de guidão, o guidão dessa moto ele é muito frágil, ele com o passar do tempo, até andando, você percebe que ele sente que ele começa a envergar sozinho. Então a minha dica é comprem um guidão daquela marca, começa com O, né? Ou derivados daquele mesmo guidão, que é muito melhor do que esse guidão, tanto em conforto quanto em qualidade. Ele é um guidão bem ruinzinho mesmo. Em questão de retrovisores, cara, dificilmente vocês vão achar essa moto com retrovisores originais, né? E um par de retrovisor dessa moto original é caro. Deve estar na faixa de uns 200, 250 reais na Yamaha. Se tiver com aquele kitzinho, né, que o dono usa muito, que é o que? Os punhos ali, os manetes e os retrovisores esportivos, peçam donos originais, porque aqueles manetes ali, tanto do freio quanto da embreagem esportivos, eles comem demais da conta, tanto a embreagem quanto o freio. Então assim, eu recomendo fortemente continuar usando o original. O original ele é bom, ele é bonito, funciona bem, o punho é confortável. Fora que esse tipo de punho aqui esportivo, vamos dizer assim, ele não te traz segurança. Numa freagem brusca, sua mão vai deslizar por ele, não vai ter aquele grip necessário, então obviamente você vai tomar uma queda bonita. Questão de suspensão, essa moto não tem muito problema com vazar a suspensão, mas percebam se a suspensão dessa moto não tá molenga demais, porque essa moto não costuma ter uma suspensão dianteira tão molenga. A traseira é molenga sim, você vai perceber. Percebam quando estão andando, essa moto não tá dando fim de curso. Isso é muito importante. Agora em relação a defeitos crônicos dessa primeira geração, ela tem muito problema com bater corrente de comando. E geralmente o que o dono costuma fazer? Ele costuma pegar o tensionador ali da corrente de comando e ele costuma trocar, né, a parte ali da ponta, colocar uma ponta mais alongada, que assim ele consegue forçar ela mais um pouco, né, e passar a moto para frente. Então percebam se ela não tá dando um problema de corrente de comando, porque é um defeito crônico, e se agravar ao ponto da corrente soltar, adeus motor. E esse motor ele é muito bom e a gente vai chegar nele rapidinho, guarda a mão aí. Agora em relação a chicote, cara, geralmente essa primeira geração ela costuma estar bem gambiarrada ali no chicote. Então vocês tirem um banco e percebam ali se não tá muito cheio de fita isolante, porque não é o correto, né? O correto a se fazer é soldar e passar a fita isolante.
mas geralmente vai estar em um montaréu de fita isolante. Então percebam isso, porque para fazer a parte elétrica dessa moto é cara. Geralmente o mecânico não gosta de pegar para fazer, inclusive. Então vai sair uma faixa de uns R$700. Se vocês perceberem que tá gambiarrado demais, pula fora. Em questão agora da segunda geração da Phaser, né? A famosa Mini XJ, como a gente fala. Ela não tem as carenagens tão de papelão assim quanto a da primeira geração da Phaser. São carenagens um pouco melhores. Eu particularmente não acho uma geração bonita da Phaser. Para mim é a melhor custo-benefício, mas é uma geração, para mim, relativamente feia. Ela melhora bastante a questão de plástico do painel, principalmente. E o bloco óptico dela, ele não é tão bom quanto o da primeira geração. Ele é mais descartável, ele quebra fácil. A aranha dele ali costuma quebrar também e custa caro. Custa muito caro. Na segunda geração, né, ela voltou a usar setas sem ser embutida, né? Porque o brasileiro, ele gosta de reclamar bastante. Antes ele reclamava que as motos não inovavam e queria simplesmente uma seta embutida. Quando ele ganhou, ele reclamou, achou que estava diferente e pediu as setas, né, sem estarem embutidas. Enfim, eu acho muito feia aquela traseira da segunda geração. Mas é uma moto que eu sinto em relação à primeira geração da Phaser, que ela é uma moto mais acertada. Ela é uma moto um tanto quanto mais linear. Você sente ali que ela é uma moto mais leve um pouco. Para a cidade ela é um pouquinho melhor de andar. Ela tem uma ergonomiazinha um pouquinho melhor. Então, assim, apesar dela não ser tão confortável quanto a primeira geração, não que a primeira também seja tão confortável assim como muitos dizem, mas a segunda geração eu acho ela mais acertada. Eu acho uma motinha mais linear ali. Percebam, se vocês não vão estar pegando uma moto também, cara, essa moto costuma enferrujar bastante os parafusos. Só que como essa moto, essa moto costuma ter muitas versões com os parafusos pintados em preto, em alguns casos, percebam se eles não estão enferrujados e você só não percebeu. Mas isso aí é tranquilo, né? Tranquilo de resolver. Em questão agora da terceira geração da Phaser, né? É uma geração muito bonita, muito boa mesmo, em beleza, mas em mecânica não. Ela é uma moto que ela dá muito problema crônico, né? Em relação ao que? A chassi, ela tem muito problema de trinca de chassi. Eu mesmo já presenciei 2 casos. Então não é questão de grau, não é questão de coisa, é que você percebe mesmo que a solda tá fraca. E eu acho incrível que o dono de Phaser, ele não admite, né? Porque o dono de Phaser 250, ele vive numa bolinha de que a moto dele é a melhor 250 do mercado. Coitado dele, né? Iludido, mas... E eu falo isso sendo ex-proprietário de Phaser 250. A motinha é muito boa, mas passa longe de ser a melhor 250 do mercado. Eu acho engraçado que o dono de Yamaha, antigamente ele era o dono de Honda, que se cansou da Honda e das desculpas da Honda e todos os defeitos crônicos, e ele migrou para Yamaha. Só que ele chegou na Yamaha, deu um poder à Yamaha, né? Ele vestiu a camisa, né, da Yamaha ali, e agora chegou no ponto que a Yamaha ela se sente confortável ao ponto de diminuir a qualidade dos seus produtos, tanto da Phaser quanto da nova Lander, quanto da MT-03, essa última geração da MT-03. E o mais impressionante de tudo é que, por mais da quantidade de casos, o dono ele passa pano. Então o dono de Phaser, MT, né, de Yamaha no geral, ele virou o que ele mais critica, que é o dono de Honda, que passava pano para a marca, que falava que Honda é Honda e afins. Então, assim,
É uma realidade, é um defeito crônico mesmo dessa moto. Eu não pegaria a terceira versão por medo, né? Porque, gente, mas a XR trinca cabeçote, a Falcon também trincava cabeçote, não sei o que das contas. Nada disso é tão perigoso quanto uma trinca de chassi. Então percebam bastante, cara. Pensem bastante nisso. Não passem pano para montadora, que isso é ridículo. Em questão da injeção eletrônica, eu percebo também que a nova geração da Fazer ela apresenta mais problemas de injeção eletrônica, principalmente em questão da bomba de combustível, né? A primeira geração da Fazer, ela chegou no momento que, por mais que a injeção eletrônica dela seja muito boa e confiável, é uma moto de quase 20 anos. Então pense bem antes de pegar a primeira geração, porque é uma moto que está chegando um momento que, assim, que a vida útil dos componentes eletrônicos dessa moto estão indo embora. E uma injeção eletrônica, ela é cara, mesmo a da Fazer, né, que é uma moto mais popular. Então percebam bastante se a moto não está falhando, se a moto não está com nenhum problema de sinal, né? Que você sentir que a moto ali ela tá oscilando demais, tá falhando, ou a moto tá cortando o giro cedo, que a moto dá aquelas engasgadas. Percebam bastante isso. E eu percebo que a terceira geração ela está apresentando alguns problemas em relação à injeção eletrônica que a Fazer 250 da primeira geração só está apresentando agora. Então isso é um sinal que também houve um decaimento da qualidade da injeção eletrônica da Fazer 250, né, da FZ25 em relação à Fazer 250 primeira e segunda geração. Por isso que se eu fosse escolher uma Fazer hoje, eu escolheria a segunda geração e não a primeira ou a terceira. A primeira pela idade, já é uma moto igual eu tive a minha Fazer e vendi ela com 132 mil quilômetros rodados. É uma moto que não me deu problema nenhum de motor. De resto, meu amigo, foi canseira. Foi certa canseira, mas eu vou chegar lá. Quando eu chegar na parte de motor, eu vou abordar alguns pontos. Vamos lá. A Lander, ela tem dois problemas muito chato, e a Tenere compartilha de um desses, que é o cubo da roda traseira, ele trinca, quebra. Então tomem muito cuidado, porque vocês terem um problema disso daí é chato, é grave, pode te ocasionar um acidente, pode chegar a sua moto a travar o cubo da roda. Então percebam isso, né? Às vezes ali trinca o cubo e acaba dando algum problema no rolamento. Eu já vi casos disso acontecer. Então, assim, o rolamento trava, você vai cair com a moto. E o dono de Lander e Tenere no geral, o dono de Lander ele já é um dono mais moleque, né? Que ele gosta de uma moto alta, né? Então eles também têm um problema, que o dono de Lander e Tenere ele gosta muito de levar garupa e peso. Bota peso nisso, nossa senhora. O dono de Lander e Tenere, ele enfia 5 bauletos na moto, o papagaio, o cachorro, o periquito e a mulher, e ele que já pesa 110 kg com aquela barriga de chope e aquele colete, né? Então, sim, vocês já sabem de quem que eu tô falando, do grupo ali. E são motos, cara, tanto a Fazer, quanto a Lander, quanto a Tenere, que não aguentam muito peso. Elas têm um limite de peso aí, se eu não me engano, de 155, 160 quilos. Então pensem, se você é um cara que pesa 100 quilos e sua mulher pesa 60, você já tá no limite da moto. Então se você quer enfiar ferro na moto, bauleto, papagaio, cachorro, periquito e mala, cara, você vai estar forçando horrores essa moto. E é uma moto que é relativamente fraca entre as 250 também. Então você vai estar desgastando tanto a parte ali estrutural quanto
Em questão de motor dessa moto, porque você vai tá forçando alto giro nessa moto o tempo inteiro para estar acompanhando. Então prestem bastante atenção nisso. Não são motos para viajar, pessoal, tá? Geralmente o pessoal vê uma 250 como uma moto de viagem, uma moto forte. Não é, cara. A moto 250 ela é uma moto dia a dia. Por mais que a Teneré, por exemplo, seja vendida como uma moto touring, ela não é uma moto para viagem. Ela é ali para você, né, visitar o seu tio, seu irmão, né, a 200 quilômetros da sua cidade, 300. Não é o tipo de moto pra você pegar pra você fazer uma transamazônica, cara. Ela não aguenta. A questão estrutural não aguenta, principalmente essas motos mais novas, né? A Phaser e a Lander, né? Porque a Teneré já saiu de linha. A Lander também, ela tem um problema, que as novas Landers, que é em relação ao plástico. O plástico é muito ruim, ele queima muito fácil. Você olhou 5 minutos para sua moto, ficou 5 minutos olhando fixo, você acabou de furar o plástico da sua moto ali. Então, percebam quando vocês forem olhar a nova geração da Lander, se o plástico ali, principalmente do tanque, ele não tá muito queimado, ele não tá muito feio, porque chega um ponto que não tem como você restaurar esse plástico mais, né? Muitas pessoas eu percebo que costumam tacar um pouco de fogo ali em cima para tentar recuperar aquela parte do plástico preto, mas geralmente, cara, ali ele é tão fino e ele é tão frágil que se você tentar fazer isso, você vai queimar o plástico por inteiro. Fora que tem outro detalhe muito importante também, que principalmente a nova Lander, ela tá com um problema ali no paralama dianteiro. Eu percebo que o pessoal tá tendo muito relato, né, dele dele soltando, dando trepidação. É uma moto que eu acho muito bonita. Não sei por que as pessoas têm esse problema com a Lander em questão estética, né? Dizem que a Lander antiga é mais bonita. Para mim, o único ponto negativo é em questão de plástico, porque são muito ruins mesmo, muito mesmo. E a Lander, cara, ela tem um problema também em relação à seta. Eu percebi que as novas Lander aí, o pessoal tá tendo muito problema com relação à seta dessa moto. É uma seta que ela costuma estar quebrando, virando a orelhinha do Shrek, principalmente aquela do lado direito ali pelo escapamento. Eu vejo mais casos do lado direito dela quebrar ali, às vezes ela não chega a quebrar, mas você percebe que ela já não fica reta mais, ela fica mais deitadinha. Então é algo a se prestar atenção. A Teneré não chega a ter os plásticos tão ruins quanto o da Lander. São plásticos melhorzinhos, melhores até do que o da segunda geração da Phaser 250, né? Só que a Teneré, ela sofre do maior problema que eu falei, que é em relação a desgaste do freio traseiro. Entre elas é a que mais desgasta, não sei porquê, mas, cara, nossa, há um desgaste muito excessivo ali, tá? Essa é a realidade. O desgaste excessivo ali das pastilhas, ele é gigantesco na Teneré 250. Na Lander também é muito grande, mas a Teneré é que mais ganha disparado. E há um problema também em peno de chassi, ali exatamente na parte da balança ali, ó, onde você desce ali, entre a balança e o chassi. Eu percebi alguns casos de empeno ali. Então você pega a lanterna no celular, você deita embaixo da moto, vê se não tá empenado, manda um amigo andar na moto e perceba se ele não tá torto na moto e tal, porque costuma acontecer, tá? E o vídeo já tá um pouco longo aqui, e eu vou chegar aqui em algumas considerações finais
Antes disso, eu vou falar do motor, que é o principal ponto dessas motos, né? Esse motor OHC de 249 cilindradas cúbicas é um motor que ele é muito valente, mas ele é muito, muito, muito valente mesmo. Só que é um motor um tanto quanto cansado, né? Se comparado aí o da Twister 250, que também é um motor muito valente, ou até mesmo da última Twister 250. Também é um motor valente, não tanto quanto o da Phaser, mas são motores que trazem desempenho melhor do que esse da Phaser. Percebam se esses motores não estão cheios de cola, né? Porque tem uma característica especial que é o motivo da durabilidade desse motor, é que esse motor ele é forjado, né? Ele tem uma película ali de cerâmica entre o pistão e a camisa ali, né? Então, geralmente quando vocês vão ligar a moto, se vocês estão ouvindo um barulho forte vindo desse motor, ele já é meio barulhento mesmo, mas se vocês estão ouvindo um barulho muito forte e o proprietário falou que refez o motor dessa moto, pula fora, porque é um motor muito valente. Então assim, se ele precisou fazer motor, cara, é porque o cara teve que moer demais essa moto. Eu conheço pessoas que rodaram 330 mil quilômetros nessa moto antes de ter que fazer o motor. Então, pro dono chegar num ponto que precisou fazer o motor, essa moto tá com 400 mil rodado, ou o dono não tem cuidado nenhum. Então percebam, né? Se ele falar que fez o motor, cara, ele não vai ter feito com peças originais, porque é caro um motor desse original. É caro exatamente por causa dessa película de cerâmica da moto, no motor da moto ali, né? Forjado, né? E percebam se esse motor não tá cheio daquelas colas que o pessoal gosta muito de tacar cola nesse motor. Esse motor não sofre com lubrificação. Tem um radiador bom, todas as gerações tem um radiador relativamente bom ali, ele é eficiente. É uma moto que você não sente aquele calor se você tá andando com a moto, né? Fazendo o teste ali, pede o dono pra você andar na moto. Você tá sentindo aquele calor excessivo no meio das pernas. A Lander e a Teneré vocês vão sentir mais, obviamente, porque a saída de escape ela passa do lado. Mas para Phaser que passa por baixo, não é normal você sentir calor nas pernas vindo desse motor, porque é um motor que tem uma refrigeração muito boa. O radiador dessa moto ele é muito bom, ele é muito eficiente pro tamanho dessa moto, né? Eu diria que ele é mais eficiente ainda do, tipo assim, ele tem o que seria o ideal, ele é 50% acima do ideal. Ele é muito, mas muito eficiente mesmo. Não é um motor que sofre com vazamentos. Então se você pegou uma moto dessa e tá vazando, saiba que o dono provavelmente é um dono meio desleixado, não tem capricho. Não caiam nessa aí de que eu não pude arrumar a estética, mas mecânica eu cuido, porque não é. Geralmente as pessoas cuidam da estética, mas não vão cuidar da mecânica. Então não caiam tanto nessa, tá? Em questão de escapamento da nova Phaser 250 também, eu esqueci de mencionar isso. Saibam que aquele escapamento é caro. Então se você cair naquela moto, se essa moto tá com um detalhe no escapamento e for um detalhe que vai te incomodar, custa caro. Ela é uma moto que a mecânica dela não é tão cara, mas também não é tão barato, né? Algumas pessoas gostam de dizer não, que uma moto 250, a manutenção ela é muito maior. Um motor desse na Yamaha deve estar beirando uns 6 mil reais. É um valor relativamente caro, mas se você pensar na durabilidade desse motor, ele se torna um valor baixo. Porque, por exemplo, assim, a Falcon, né, do tema do nosso último vídeo, é uma moto que um motor desse na Honda não sai a menos de 10 mil reais. E não tem nem
40% da durabilidade desse motor da Phaser 250. Então, assim, é uma manutenção para mim da Phaser que ela não é cara e não é barata. Percebam também um detalhe que eu esqueci de mencionar. Se os donos estão usando baterias de 7 amperes nessa moto, que geralmente o dono ele costuma colocar uma bateria de 5 amperes ali, uma nova para dar aquela enganada. Então, assim, nos primeiros meses a moto vai pegar bonitinho, mas depois você vai sentir que já está um tanto quanto cansada. E motos de injeção eletrônica, elas precisam basicamente da bateria para tudo. Então não comprem marca paralela vagabunda de bateria. Comprem ali na amperagem correta e boas marcas. Um LA, uma Moura, uma Bosch, uma Ryuza. São boas marcas, de confiança. Agora não vai pegar uma marca que você nunca ouviu falar, aquela verde com vermelho horrorosa que o pessoal costuma usar, aquela outra amarelinha também horrorosa. Não é a Motobat ela é boa também, é uma outra amarelinha aí que puta merda. Vamos lá. Consideração sobre essa moto, vale ou não vale? Então, é uma moto que, sinceramente, assim, hoje, entre uma Twister 250, né, das Twister mais nova, tá? Não é a carburada, é injetada, e uma Phaser 250 nova, e eu ficaria com uma Twister 250. Isso sendo ex-proprietário de Phaser 250. Porque é uma moto que é mais confortável, né? A Twister mais nova é mais confortável. É um motor que tem um desempenho melhor. É uma moto com assista marcha. A manutenção ela é até mais barata, né? Porque manutenção Honda, né? Então, geralmente Honda compartilha peça entre si, é doidado. Não é caro. É um motor que, se você cuidar, ele dura muito também. Não dura tanto quanto da Phaser, a verdade é essa, né? Principalmente da Twister injetada, mas sim, é uma injeção eletrônica que também é uma boa injeção, não é canseira. É uma moto que você consegue usar no dia a dia, tanto, né, as Phaser, Lander e Tenere quanto a Twister. Mas, assim, é uma moto muito confiável. Você quer uma moto confiável de verdade, a Phaser 250. Só que a grande verdade é que é uma moto manca, é uma moto que cansada, já está há muitos anos no mercado. Vou ser sincero com vocês, a diferença de potência, por exemplo, de uma XRE, ela parece que ela é maior da XRE para a Lander do que a Lander para uma 160, uma Bros no caso, né? É uma moto que realmente se sente ali que é uma moto confortável, né? Tem uma resposta legal, só que não é o tipo de moto para você viajar, principalmente. Essas motos monocilíndricas no geral não são boas para se viajar, e são motos que, assim, sendo sincero, hoje em dia eu teria uma Twister. Assim, ou eu teria uma XRE no lugar da Lander, principalmente, porque a Lander hoje em dia ela tá uma moto cara, né? Por questão de valores, principalmente. A primeira geração da Phaser vocês vão achar entre 6 a 10 mil reais. A segunda geração entre ali 11 a 16 mil reais, 17. E a geração da Phaser, terceira geração FZ25, entre 18 mil para frente, né? Até 24, 25 mil reais. Na Lander, os preços já vão em torno ali de 8 a 14 mil reais da primeira geração, e mais ou menos ali entre 17 mil, 16 mil reais até 27, 28 mil reais, porque é uma moto que hoje em dia está sendo vendida a 29 mil reais. Então o pessoal fala muito da Saara, porque a Saara está sendo vendida a 34, 35 mil. Cara, se você for gastar 29 mil reais, você pode gastar 35. E já que você está gastando muita grana, cara, eu prefiro andar da nova Saara, assim, sendo bem sincero. Não puxando saco pra Honda, porque no geral eu prefiro Yamaha, mas assim,
a Yamaha, ele tá sugando cada gota dessa motorização, dessa plataforma no geral, né? É uma plataforma que já tá cansada, é um motor que, assim, ele precisava muito ser requentado, ele precisava... Cara, se esse motor tivesse uns 23 cavalos, poxa, cara, ia ser muito bom. Se a moto tivesse uma sexta marcha, ela precisa, ela pede, ela não é uma moto de giro baixo, ela precisa girar um pouquinho mais alto, e assim, quinta marcha, você sente que tá sempre esgoelando a moto. No geral é isso, é uma moto muito confiável, muito boa mesmo. Se você é um cara que não se importa em ter uma moto um pouquinho mais forte e afins, é uma boa recomendação. A moto é muito confiável mesmo. Só que, como eu falei, assim, sinceramente, hoje em dia mudou, né? Evoluiu muito. Essas motos precisavam urgentemente já ter tido uma mudança logo quando a Twister 250 entrou. E hoje em dia, eu acho que, assim, se você vai gastar 15, 16 mil para andar de Phaser 250, eu prefiro andar na nova Twister. Como eu disse, é uma moto mais forte, basicamente o mesmo tanto de consumo, vai variar 1 a 2 km no máximo. É uma moto mais confortável. A XRE é uma moto que, querendo ou não, ela é mais forte, te traz uma presença maior. Mas se você quer uma moto para você ficar muitos anos com ela sem se incomodar, eu acho que é uma boa pedida. Então é isso, um forte abraço para todo mundo. Sei que muito dono vai me xingar aí, né? O Yamaheiro, né? Fã de Yamaha no geral, mas a crítica maior, ela se deve ser a Yamaha, né? Não as pessoas que compram outras motos, porque, como eu disse, é uma moto que já está cansada. A grande verdade é essa, é uma moto muito confiável, é uma moto muito boa, é confortável. Só que no passar desses quase 20 anos, né, pensem, a Phaser 250 chegou em 2005, nós estamos em 2024. Em quase 20 anos, a Yamaha não lançou nada de novo em questão de motorização, plataforma para 250. A Honda, nesse meio tempo, lançou 3 motos diferentes: a CB300, as Twister 250, a nova CB300F. A Kawasaki lançou a Ninjinha 250, né? A Z300, a Ninja 300, agora a Ninja 400 e a Z400. Então, a Dafra lançou uma moto muito boa também há uns anos atrás, que foi aquela Dafra 250 Next. Então, assim, é uma moto que ficou parada no tempo. A verdade é essa, é uma moto muito boa, só que ficou parada no tempo. Hoje em dia mudou, né? Tem muito moto melhor na minha concepção. Não deixaria de andar numa Lander, numa Phaser 250 para andar numa Twister carburada, nem Tornado. Apesar de ambas andarem muito mais do que até mesmo a nova 300 da Honda, né? Só que são motos também com muitos anos de bagagem e muitos anos fora de linha. Mas no mais é isso. É uma motinha muito boa, me trouxe muita felicidade. É uma moto que hoje em dia, percebam, porque 20 anos numa moto é um momento que a manutenção vai começar a aparecer e vai ser uma manutenção cara. Prestem bastante atenção. Vejam se o motor está bom, se a injeção eletrônica está excelente. Ela não pode só estar boa, ela tem que estar excelente. Perguntem o consumo dessa moto para o proprietário, quanto tempo ele está trocando o óleo dessa moto. Percebam a bateria que está nessa moto. No mais é isso, forte abraço para todo mundo, valeu.